Olá, estamos no ar com mais um episódio do Pod for Doc, um espaço para profissionais da saúde contarem as suas histórias. E no episódio de hoje, eu tenho o prazer de receber o Dr. Evandro Vante, ginecologista, obstetra e pós-graduando em endocrinologia. No episódio de hoje, o nosso assunto vai ser menopausa, reposição hormonal e o bem-estar da saúde feminina num geral. Seja bem-vindo. Obrigado, Cris, obrigado. A gente tem muita coisa para falar, né? Eu agradeço a oportunidade, principalmente a ti, né? Que a gente trabalha junto e me convidasse para participar. E nós temos um assunto que é importantíssimo, que é a menopausa, e ela atinge um grande número de mulheres. Então, eu também estou bastante empolgado para que a gente possa iniciar esse bate-papo e que seja muito produtivo para todo mundo, para as pessoas que nos assistirem também. Maravilha! Eu vou começar esse episódio com uma pergunta, uma dúvida que acredito que muitas mulheres possuem, que é a diferença do climatério e da menopausa. Existe uma diferença? Climatério e menopausa é a mesma coisa? Existe. O climatério é um período que abrange um pouco mais do que a menopausa em si. A gente considera que a menopausa é o período, então é um diagnóstico retroativo. Então a mulher fica 1 ano sem menstruar. Então digamos que ela menstruou a última vez em 2017, em janeiro de 2017. Em janeiro de 2018, a gente considera que ela está na menopausa pelo fato de ela ter ficado 1 ano sem menstruar. Esse é um diagnóstico retroativo. E o climatério é um período transicional, de transição até chegar nesse período de 1 ano sem as menstruações. A menopausa seria a falência total do ovário e o climatério, como é esse período que antecede, ainda o ovário produz alguns hormônios, então é um período de transição. O climatério atinge, claro, um número muito maior de mulheres. Certo. Em relação aos sintomas do climatério e da menopausa, eles são semelhantes? A gente pode encontrar os mesmos sintomas nos dois diagnósticos? Pode, a gente encontra frequentemente, sim. Quais seriam, então, esses sintomas? São vários, diversos, são devidos ao declínio hormonal, né? Então, a gente é paciente que de 45, 50 anos, ela criou os filhos saíram de casa, ela é bem-sucedida no trabalho ou ainda está em período de muita produção, né? São mulheres muito ativas hoje em dia. E ela se depara de um dia para o outro sem energia, se afastando do marido, com diminuição da libido, ressecamento vaginal, declínio do sono e da memória. Então, são mulheres que sofrem muito nesse período. E elas ficam sem respostas para isso. Então, esse período é um período bem importante para a mulher e precisa ter um entendimento e, hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão se informando mais sobre essa fase de transformação, né? Acredito que muitas mulheres ainda sofrem caladas, né, com os sintomas do climatério, da menopausa, por falta de informação, por falta de conhecimento aí sobre o assunto. Eu, por exemplo, aí tenho 35 anos, sem filhos, já poderia ter alguns sintomas de climatério? Poderia, porque é muito comum, mas não é o que a grande maioria das pacientes deveria estar, né? Uhum. Porque se a gente acha que a saúde não depende só de hormônio, então a gente sempre vê nessa visão que a gente chama de integrativa, que é um equilíbrio hormonal, dieta saudável, atividade física regular, que é importante isso, né? Um sono reparador, melhorar o sono, isso é muito importante. E o intestino funcionando bem, ter uma digestão excelente. Além disso, a gente poderia colocar como exposição à luz solar também, que é muito importante por causa da vitamina D, do bem-estar que causa a exposição ao sol e ao ambiente livre. Além disso, também o controle do estresse. Então, hoje a gente vê mulheres jovens, 35 anos, com diversos problemas relativos a isso, a esse estilo de vida que não nos propicia ter tanta saúde. E acaba não vinculando
com um climatério e para onde está se encaminhando para uma menopausa. Verdade. Uhum. E a gente diz, como ginecologista, e a natureza nos mostra isso, e no consultório a gente vê isso, que a idade melhor da mulher ser mãe é dos 20 aos 30 anos. Mas, não que uma mulher de 42 não possa ter uma gestação de um filho saudável, e a gente vê isso muito seguidamente. Mas se ela tem a opção de gestar mais cedo, é melhor. A gente percebe que é uma gestação mais saudável, que a mulher sofre menos impacto devido à gestação. Então, a natureza nos diz isso, mas o estilo de vida que a gente vive hoje não propicia, né? Uhum. A pessoa quer ter uma independência financeira. Estão adiando cada vez mais a gestação, né? Verdade. Uhum. Quer estudar mais, quer se desenvolver profissionalmente e não casa muito bem com essa história de ter filhos, né? Então, tudo na vida da gente é um meio termo. A gente tem que abrir mão de algumas coisas em prol de outras, né? Mas 35 anos é uma idade muito boa. Mulherada tem que ter jogo de cintura aí É. um pouquinho do familiar, um pouquinho do profissional e sempre de olho aí na saúde, né? Nesses cuidados que você mencionou. Verdade. Quais seriam os maiores erros das mulheres nesse período? Eu acho que os maiores erros das mulheres é não ter informação e, além disso, ouvir muita coisa, muitas informações erradas a respeito da menopausa e do climatério, porque ela deve ser entendida, eu acredito, como uma oportunidade da mulher se desenvolver. Assim como a gestação. Às vezes uma mulher não se cuida e fica gestante. Opa, eu tenho um bebezinho que eu tenho que cuidar dentro da minha barriga, depende da minha saúde. E ela aproveita esse período para alavancar a sua saúde. Então, eu acho que a menopausa ela deveria ser entendida. Eu acho que é um erro comum das mulheres de lidar com essa fase, porque elas deveriam entender que isso pode proporcionar a elas ter mais saúde ainda, mudando hábitos de vida. Não é um fim, é um novo começo. É um novo começo, é isso, é isso. A gente acredita muito nisso, a gente trabalha muito diariamente para proporcionar isso para as mulheres, então a gente acredita nisso mesmo, que é um novo começo. E dentro do seu trabalho, então, trabalhando essas etapas, né, da menopausa, do climatério, você aborda muito a reposição hormonal, né? Explica pra gente um pouquinho como funciona a reposição hormonal, do que se trata, o que seria. Esse é um papel importante, assim, ocupa grande parte da consulta, mas não é o essencial. Acho que o essencial é um pouco de tudo, assim, também. Mas se a gente vai falar sobre os hormônios são mensageiros químicos e eles estão presentes em todas as reações do organismo. Então, todo o funcionamento de diversos órgãos e sistemas, controle de reações metabólicas do nosso organismo, eles dependem de hormônios. E não é só os hormônios ditos sexuais, mas a gente tem aqui o cortisol, tem a melatonina, tem os hormônios da tireoide, que são importantíssimos. Tem outros hormônios, insulina, cortisol. Então, são muitos hormônios envolvidos nessas questões e todos eles têm a sua função e todos eles têm que estar trabalhando de forma correta, né? Então, eles, além dessas funções que a gente falou, a forma como a gente metaboliza os alimentos, o crescimento, a relação sexual, todas essas coisas são envolvidas por hormônios. Então, a gente precisa entender que essa questão de equilíbrio hormonal é um pilar de saúde que a gente tem e a gente precisa trabalhar isso. Quando a gente precisa de reposição hormonal, e muitas vezes a gente precisa, na maioria das vezes no climatério, menopausa, a gente precisa, porque as mulheres estão sofrendo com declínio, aí a gente usa hormônios que são bioidênticos, são hormônios com mais tecnologia, a gente não usa hormônios sintéticos por via oral, a gente usa os bioidênticos, e isso revolucionou muito também o tratamento das pacientes. Interessante. E para o público que está nos assistindo, como a mulher consegue identificar que ela está com algum desequilíbrio hormonal? Isso, as pacientes, elas vêm com uma um lista? Rosário. Eu gosto de uma frase que eu ouvi outro dia de um médico bem... Eu gosto do que ele diz ali, doutor André, que ele diz que a saúde é o silêncio dos órgãos. É quando a gente não percebe o estômago funcionando, não percebe
não tem declínio cognitivo e da memória, o nosso cérebro funciona bem. Quando o nosso coração não tem palpitação, a gente não fica percebendo o coração. Então, eu achei legal essa frase, a saúde é o silêncio dos órgãos. Então, quando a gente tem o desequilíbrio hormonal, assim como quando a gente não tem a saúde devido a esses pilares que a gente sempre fala, isso se apresenta de diversas formas. Declínio do sono, da memória, e no caso da mulher, na menopausa, ressecamento vaginal, depressão, pensamentos lentos, dificuldade para manter o peso, uma paciente que continua fazendo exercício físico, mas ela continua aumentando o peso, embora a dieta dela não mude também. Então, oscilações de humor, né? Então, são vários sintomas que impactam e fazem com que a mulher identifique isso. Esses sintomas emocionais são muito fortes, né, de acordo com o desequilíbrio hormonal. Acredito que seja uma consequência desse desequilíbrio. É mais fácil encontrarmos esses sintomas emocionais ou os físicos mesmo durante esse período? É uma mescla de tudo isso, né? A gente vê uma mescla de tudo isso. E na menopausa tem muitas mulheres que têm, é bem variado, sim. Mas na menopausa tem muitas mulheres que têm os fogachos e algumas que têm a sorte de não ter os fogachos, são aqueles calorões, assim. Então a temperatura de 37 graus, ela vai a 41, 42, 43 graus. A pessoa parece que está colocando o rosto numa fogueira, assim. Tem mulheres que não têm isso, mas elas não ter isso não as livra de ter outros sintomas importantes. Então, isso que a gente está falando acontece, às vezes a mulher não ter fogacho, ter realmente todos os outros sintomas, ou grande parte dos sintomas da menopausa, queixas, enfim. Mas a gente vê muito, além do físico, o emocional também. O estradiol é um hormônio que participa de mais de 400 funções no corpo da mulher. Então, quando ele declina, esse declínio ele pode se apresentar como um olho seco, porque o filme lacrimal é dependente do estradiol estar produzindo. O estradiol também faz o líquido sinovial, que está correndo ali nos tendões. Mialgias são sintomas que as pacientes elas não associam muito, mas, por exemplo, dores musculares, articulares e dor de cabeça são sintomas muito comuns das mulheres na menopausa. E hoje, então, com a informação, as mulheres estão se empoderando dessas informações e estão buscando ajuda. E a gente quer ver as mulheres na ativa, né? A gente quer ver mulheres aí querendo fazer um curso novo, aprender um idioma, viagens, enfim. Poxa, por que não pode, né? Por que a pessoa não pode alavancar a sua vida, ter até mais saúde, poder ter disposição para fazer um exercício físico, acordar de manhã, acordar disposta, né? Ter relações com o marido, que é tão importante, né? Isso para um casamento, né? Ter essa cumplicidade da relação sexual com o marido. Então, tudo isso a gente busca de diversas formas e o equilíbrio hormonal é uma delas, né? A mulher que passou ou passa pela menopausa, o desejo sexual, ele permanece ou ele é dado como encerrado, a vida sexual dessa mulher? Isso é muito relativo, mas assim, a gente vê muito seguidamente as pacientes se queixarem de diminuição da libido. Essa é uma queixa bastante comum. E essa questão da libido, ela claro que é multifatorial, claro que depende de ter uma relação boa com o parceiro, claro que depende também da situação. Uma mulher com estresse crônico também, às vezes tudo está mal no dia dela, à noite não vai estar bem, né? Uhum. Mas a questão hormonal influencia demais também, a gente percebe mulheres melhorando em vários aspectos e a gente acha que realmente isso vai fazer diferença também, o equilíbrio hormonal. Quais seriam os exames mais importantes para a mulher realizar e perceber esse desequilíbrio hormonal? Quais exames ela deve realizar? Que tipo de profissional ela deve buscar? Bem, os exames a gente sempre tem que fazer, todos os exames importantes nessa fase. A gente faz exames de laboratório com as dosagens hormonais, claro, mas a gente faz
exames para comprovação da função hepática, função renal, a depuração dos hormônios depende disso também. Faz algumas dosagens de vitaminas e minerais também. Então, a gente vê de uma forma global de ferro, ferritina, né, essas questões também tão importantes das dosagens de vitamina D e B12. Isso falando em exames laboratoriais. De exames de imagem, ultrassom transvaginal, mamografia, ultrassom de mamas, muitas vezes, quando o paciente tem prótese de mama ou tem mama muito densa. Em alguns casos da mulher de mais idade, densitometria óssea. Em alguns casos a gente pede colonoscopia. Em alguns casos, ultrassom de abdômen total. Mas isso é individualizado e é visto caso a caso. Caso a caso, Perfeito. Uhum. E mulheres jovens, é possível ter esse desequilíbrio hormonal sem ser diagnosticado como menopausa, como climatério, mas que exista um desequilíbrio hormonal? É possível. A gente vê mulheres que têm uma baixa exposição ao estrógeno, elas têm risco maior de eventos cardiovasculares também. Então, a gente considera a menopausa precoce abaixo de 40 anos. Então, uma paciente que teve um problema de ter uma menarca tardia, por exemplo, com 15, 16 anos, e teve pouca exposição ao estradiol, ela pode ter problemas futuros. Então, a gente vê pacientes com menopausa precoce, ou seja, cirúrgica também. Às vezes são pacientes que precisaram fazer uma esterectomia, retirada do útero e dos ovários, por algum motivo, doença, cisto, tumores, enfim, dos ovários, e ela tem uma indicação formal de tratamento de reposição hormonal, essa paciente. Quando ela entra em menopausa precoce, seja cirúrgica ou seja não cirúrgica, né? Uhum. E existem outras condições ginecológicas que causam esse desequilíbrio hormonal, como síndrome dos ovários policísticos, enfim, outras patologias que possam vir a ter os mesmos sintomas de uma menopausa? Existem patologias que podem causar isso, e uma das mais frequentes é o hipotireoidismo. O hipotireoidismo causa constipação, que é uma queixa muito comum, sensibilidade ao frio, extremidades frias, a paciente com lentidão de raciocínio, depressão, com aumento de peso. Então, assim, são sintomas inespecíficos, mas quando a gente vai ver, analisar essa tireoide de forma muito próxima, assim, colocar uma lupa para a tireoide, a gente consegue perceber. E são pacientes que elas não sabem, elas não entendem que é a tireoide, ou que estão tratando a tireoide com uma dose que talvez não seja suficiente para tratar os sintomas. Então, tudo isso tem que ser visto, e a gente diz que cada paciente é um universo, porque realmente é, e a gente procura fazer essa avaliação individualizada das pacientes. Doutor Evandro, e me explica o seguinte, toda mulher que está passando pela menopausa, pelo climatério, pode fazer reposição hormonal? Explica um pouquinho mais sobre as condições para reposição hormonal e como seria feita essa reposição bioidêntica, na qual você explicou para nós anteriormente. A gente avalia individualmente a paciente, né? Então, toda paciente, se ela pudesse fazer a reposição hormonal, não tivesse impedimento, isso a gente sabe que é um benefício para ela. Porque o estradiol, ele melhora... Vamos falar só das doenças cardiovasculares. O estradiol, ele melhora a capacidade adaptativa das artérias. Então, a gente tem as artérias com uma camada muscular, uma íntima e uma adventícia, são 3 camadas. A camada de dentro das artérias, a artéria vai enrijecendo com o passar dos anos. E as pessoas vão sofrendo alterações na pressão arterial, levam um susto, fazem um esforço maior no trabalho ou no exercício físico, ou responde a uma situação de estresse de alguma forma, e essa artéria ela vai tendo uma complacência, ela vai se moldando às várias diferenças de pressão durante o dia e os anos. Com o passar do tempo e o déficit de estradiol, as artérias perdem a complacência e a reposição de estradiol melhora isso. Então, faz com que a pessoa tenha mais saúde cardiovascular. Então, a gente sabe que na íntima, que é essa parte de dentro da artéria, o estradiol produz o óxido nítrico, que é um vasodilatador,
isso diminui o processo de aterosclerose, protege a mulher de ter um infarto, um AVC, entre outros aspectos. Então a gente vê assim, antes da menopausa, uma mulher infarta para cada 7 homens. Então é muito mais prevalente no sexo masculino. E após a menopausa, uma mulher infarta para cada 3 homens. Caramba! Aumenta muito o risco da mulher em relação a esse déficit e principalmente de estradiol. O estradiol, além disso, ele estimula a função das células do osso, chamado osteoblastos, com deposição de matriz óssea. Então, a gente diz que o osso é como se fosse uma parede que precisa de cimento e os tijolos, e a gente não pode só colocar o cimento. Então, por que a gente precisa dos tijolos? Para ter esse osso forte, essa matriz óssea forte. Então, o exercício físico é primordial, além da reposição hormonal. E assim como a gente tem as individualidades, voltando à pergunta de que toda mulher se pode ou não fazer reposição, a gente tem as individualidades, aí quando a gente diz sempre pode ou nunca pode também, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ser avaliado dessa forma. E não existe receita milagrosa, né? Para a maioria dos casos não tem receita milagrosa. Os grandes problemas de saúde que a gente tem, eles são resolvidos de diversas formas, assim. Então, tem que ver o sono, como é que está a atividade física, a dieta, o funcionamento do intestino. Mas a reposição hormonal, ela funciona, sim, para restabelecer a saúde e utilizando, assim, a dose correta, na via correta, na paciente com uma estratificação correta do risco dela, e a paciente também entendendo o porquê o médico está prescrevendo isso, porque isso faz muito sentido, muito a parte do tratamento, é a paciente entender por que aquela receita saiu da mão do médico. Porque realmente pode ser um divisor de águas para que ela se impulsione para ter uma melhora na qualidade de vida, mudando hábitos. A mudança de hábitos, então, caminha aí obrigatoriamente junto com a reposição hormonal, né? A mulher que for buscar a reposição, ela já deve ter em mente que os hábitos também precisam ser mudados aí em busca da melhora da saúde, né? E eu escutei já muitas mulheres falando, a gente encontra por acaso num bate-papo, mulheres que têm medo da reposição hormonal por diversos mitos aí com a reposição. Quais seriam esses mitos, assim, os mitos mais frequentes que você escuta em relação à reposição hormonal? O que eu acho que é mito é que causa piora da saúde e causa câncer. Isso eu acho que foi veiculado por algumas coisas que a gente pode falar depois aí, mas eu acho que causar piora na saúde é difícil a gente dizer que causa piora de uma forma global, porque quando se é jovem e tem muito hormônio, não acontecem quase doenças. E depois, quando a gente chega numa certa idade de declínio hormonal, isso impacta na saúde de diversas formas. Desmistificar esses mitos aí dá muito trabalho na consulta, mas eu explico sempre para as pacientes e elas entendem que o caso delas é único. E a gente vai individualizar o tratamento e vai tentar imaginar que o tratamento dela é único e é para ela. E, às vezes, quando eu fico em dúvida, eu peço que outros colegas também acompanhem. Muitas vezes a gente pede avaliação de um nutricionista também, acompanha a paciente para mudar a dieta. Então, educadores físicos, enfim, fisioterapeutas. Eu acho que a gente precisa nos valer de todos esses arsenal de tratamentos aí, para que a paciente se beneficie, né? Que esse é um trabalho multidisciplinar, né? Realmente. É isso. Eu acredito também que esse medo da reposição hormonal e o vínculo com causar câncer vem muito com a confusão de que reposição hormonal tem a ver com anabolizantes, com mulheres que tomam um hormônio aí em busca de músculo, em busca de um corpo mais estético, enfim. Isso existe também, muitas pessoas procuram, mas não é o que a gente faz no consultório, não é o público que eu tenho. O público que eu tenho são mulheres com queixas por declínio hormonal, elas não são mulheres jovens, né? E nessa relação de mito, realmente as pacientes acham que vão ficar muito musculosas ou que vão
mudar a voz ou que vão ter seu corpo masculinizado, entre aspas, mas isso não ocorre, porque nas doses que a gente faz, com os hormônios que a gente usa, não acontece. É só em busca realmente numa melhora de vida, da qualidade de vida dessa mulher. Sim, com certeza. E dentro desses assuntos de reposição hormonal, como é feita a reposição hormonal? É através de endovenosa? É algum remédio que a mulher toma? Alguma medicação? Conta pra gente como é feita essa reposição hormonal. Hoje a gente faz com hormônios bioidênticos e esses hormônios bioidênticos eles possuem uma estrutura molecular idêntica ao que o corpo produz naturalmente. Então, ao invés de fazer uso de um hormônio sintético por via oral, a gente usa em gel, um gel transdérmico, né, ou em forma de pellet, que é um implante, né, que é colocado em tecido celular subcutâneo. Ele vai liberando os hormônios direto na corrente sanguínea. E qual que é a importância disso? Então, a gente evita a primeira passagem hepática, evita essa metabolização pelo fígado, que ocorre quando a gente usa qualquer medicamento por via oral. Então, pílulas anticoncepcionais, outros hormônios por via oral, elas têm essa passagem hepática. Então, simplificando, a gente pode dizer que os hormônios sintéticos, eles fazem uma substituição, mas não uma reposição, que a gente faz uma reposição dos hormônios que já estavam faltando antes. Certo. Então, é diferente. E dentro dessa maneira que você faz a reposição, seria o conhecido, tão falado, chip da beleza? Não. A gestrinona, a gente já conversou sobre isso no meu Instagram. E a gestrinona ela tem uma aplicabilidade muito grande para quem tem patologia estrógeno dependente, que é miomatose uterina, que é endometriose, que é síndrome dos ovários policísticos, TPM severa, né? TPM severa também é uma doença importante, impacta muito a saúde da mulher, e lipedema também. Então, a gente vai avaliando o caso para ver se esse é um caso realmente de usar um hormônio sintético como a gestrinona ou a gente só faz a reposição com os hormônios bioidênticos. Existem casos e alguns casos se beneficiam mesmo e é importante, é uma ferramenta que a gente usa também. E falando sobre os hormônios bioidênticos, a gente fala do estradiol, que é um regente da orquestra hormonal, e ele tem mais de 400 funções no organismo, a gente já conversou bastante sobre o estradiol, né? O estriol é um estrogênio mais fraco, mas ele também é considerado bioidêntico. Ele funciona, ele está em formulações de creme vaginal para a melhora do ressecamento vaginal das mulheres. A progesterona, que antigamente se dizia que era só um hormônio para proteger o útero de câncer de endométrio, hoje a gente sabe que ela tem um efeito antiproliferativo na mama também, que na conversão de progesterona para alopregnenolona, ela melhora o sistema nervoso central, o funcionamento do sistema nervoso central, melhora o sono, então não é apenas para proteger o útero. A progesterona é um hormônio mãe e ela, numa cadeia hierárquica, e ela produz vários outros hormônios como subprodutos. Então, a gente consegue ver de uma forma global a reposição do estradiol, estriol, progesterona, mesmo a testosterona e a própria prasterona, que também é um hormônio bioidêntico, que é o DEA, que é a deidroepiandrosterona. Então, a gente tem esse arsenal de estudos, informações sobre isso. São hormônios que têm estudos que comprovam a eficácia. A gente comprova isso também no dia a dia do consultório. Então, se a gente dá progesterona à noite para uma mulher via oral e isso melhora o sono, e no caso a progesterona via oral e melhora o sono, eu tenho esse feedback da paciente que está funcionando para ela. Uhum. Então, sem efeitos colaterais, a paciente se sentindo bem e é um tratamento muito eficaz. E a mulher que adota novos hábitos de vida e busca por essa reposição hormonal, ela consegue ver os resultados em média em quanto tempo? Depende da paciente. Uhum. Tem pacientes que a gente fala em 2 meses e tem pacientes que a gente fala 1 mês, 15 dias, dependendo de como a gente vai usar o hormônio. E tem pacientes que dizem que 3 ou 4 dias depois já sentiram um efeito, porque
É como uma árvore murchando que vai ali e coloca um pouquinho de água, ou como um automóvel que está com a gasolina quase na reserva, no último pontinho da reserva e colocou gasolina. É algo assim e vai depender de cada pessoa. Perfeito. São alguns ajustes, né? Porque a gente sabe, uma simples falta de sono à noite, uma noite mal dormida, aí tem um resultado enorme de consequências na vida. Imagina durante os anos isso aí, Cris. Exato. Imagina durante os anos. E quando a paciente procura no consultório, eu digo para elas assim, e muitas elas ficam mudas depois de que eu falo isso, porque parece que cai a ficha. Eu digo, isso que está acontecendo para ti, está acontecendo há no mínimo 10 anos, há no mínimo 15 anos. A pessoa, ela percebe isso de um dia para o outro, mas essas alterações elas estão ocorrendo há muitos anos. Consequências aí inúmeras que ela nem imaginava que poderia ter a ver com a falta de alguns hormônios. E outra coisa que eu queria destacar agora, porque eu acho que é importante, é que não é uma consulta e uma receita, é um acompanhamento. Então, assim, o que o médico fala para a paciente tem que fazer sentido. O que a gente fala para a paciente tem que fazer sentido. Eu digo, olha, 90% do que eu falo, 80%, 90% do que eu falo tem que fazer sentido. Muito, a maior parte do que eu falo tem que fazer sentido, porque você tem que voltar, você tem que mostrar exames de novo, eu tenho que solicitar os exames a partir da tua melhora ou não. E você precisa confiar que isso vai dar certo e mudar essas questões tão importantes que a gente fala. Então, as pacientes acham que elas vão lá e vão ter de novo aquela consulta e vão ter de novo aquela receita e pronto, vira as costas e vai embora. E não é assim. Não, a paciente está entrando dentro de um buraco, a gente vai lá e puxa de volta, mas a gente quer que ela continue bem e para isso ela vai precisar de um acompanhamento, sim. Personalizado, não adianta aí tomar o mesmo hormônio porque a vizinha começou minha vizinha repôs testosterona. Não é o mesmo que vai funcionar contigo. Não. E a gente não pode pegar casos isolados de paciente que não deu certo. Fez uso de testosterona. Poxa, se a gente pega uma receita que tem lá a dose fisiológica da mulher, se usou 50 vezes a dose fisiológica, não é o que a gente faz. Então, a gente não vai pegar o exemplo dessa paciente e reproduzir. Não vai, a gente não faz isso. Então, não existe muitos exemplos da vizinha, da tia e tal. A gente trabalha com artigo científico, a gente mostra de onde vem o conhecimento, além, claro, da experiência que a gente tem, mas a gente está muito, muito embasado cientificamente. Não tem nada do que a gente faça que é algo que não está se fazendo há muito tempo e dá para fazer de forma segura, sim, hoje a gente sabe. Né? E, doutor Evandro, você costuma abordar e falar que trabalha com a medicina integrativa, certo? Explica para a gente um pouquinho como você aborda isso em consultório. A medicina integrativa, eu acho um termo adequado, embora tenha muitos colegas que não gostem. Integrativa, aí agora é da internet e tal, essas coisas. Mas eu gosto porque, vamos citar um exemplo, um cardiologista vê a paciente, o colesterol dela está a 255. E aí, se ele olhar para esse número do colesterol, ele vai dar uma estatina, vai dar uma rosuvastatina, vai dar um medicamento para baixar o colesterol. Talvez seja o caso, mas assim, é uma paciente que faz exercício físico, ela está cuidando da dieta, é uma paciente obesa, ela já sofreu um infarto, ela já teve alguma doença cardiovascular, ela está usando um stent, ela é hipertensa, ela usa medicação. Quem é essa paciente que vai usar um medicamento para baixar o colesterol? Então, a medicina integrativa, ela vê tudo isso. E eu, como ginecologista, eu tive que estudar cardiologia, tive que estudar gastroenterologia, tive que estudar psiquiatria, neurologia. E agora, pós-graduando em endocrinologia, isso? Conta um pouquinho para a gente. Está sendo fascinante, é um universo incrível. A medicina caminha a passos muito largos
e a gente é difícil acompanhar, mas a gente tem sempre que estudar. Eu ouço isso de médicos aí. O médico tem que estudar todo dia. Eu acho que é isso aí mesmo. É importante se manter atualizado, né? É importante porque tem muitas coisas novas que são muito importantes e a gente precisa estar sempre atualizado. E a mulher que está desconfiando aí de alguma alteração hormonal, se ela melhorar a sua alimentação, o sono, ter um controle do estresse, ela já consegue ver algum impacto na sua saúde em relação a como isso impacta nos hormônios? Com certeza, com certeza. Eu digo para uma paciente, olha, você está vindo todo ano fazer exame. Então faz assim, venha todo ano fazer exame, mas ao invés de não fazer nada, como você está sedentária, faz exercício físico, pode começar 2 vezes por semana na academia, depois, se isso fizer sentido, faz 3 vezes por semana, que é pouco ainda, mas é melhor do que nada e já causa um impacto muito grande na vida dela. Porque melhora o sono, porque melhora o intestino, porque melhora a absorção dos nutrientes, porque melhora a respiração e o cardiovascular, melhora o equilíbrio hormonal. Então, vamos fazer isso. E aí você volta. Em 6 meses, 4 a 6 meses, você volta outra pessoa no consultório. A própria disposição de ser uma pessoa mais saudável traz essa mudança. E isso a gente está falando só do exercício físico. A gente poderia falar de cada um dos itens de uma forma individualizada e ficar falando muito tempo sobre isso, mas as pacientes entendem o que a gente quer falar. Então, passar de um sedentarismo, de não fazer nada, eu trabalho muito. Hoje em dia todo mundo trabalha muito, mas vai ter que achar uma horinha 3 vezes por semana que você vai dizer, eu sou um ser humano que precisa dessa minha horinha para conquistar algo a mais para mim mesmo. A manutenção da máquina, né? Senão não adianta querer produzir. E aí ela vai voltar e vai voltar melhor. Eu tenho certeza disso. E as pacientes têm certeza também. Também é um outro momento onde ocorre um silêncio, porque a pessoa entende, poxa, o que o médico está falando faz sentido, realmente eu preciso melhorar no exercício físico, não estou me cuidando. O exercício físico faz a pessoa melhorar a dieta. A pessoa que vai na academia, depois ela vai, poxa, eu vou tomar uma água, eu não vou comer tanto açúcar, não vou comer tanto carboidrato. Isso vem junto. Atitudes saudáveis, uma vai puxando a outra, né? Com Como certeza. consequência. No e-book a gente fala isso aí, que a pessoa não precisa enxergar a escada inteira. Isso quem disse foi Martin Luther King, olha só que legal, né? Como ele era uma pessoa muito acima, assim, né? Da humanidade, assim, ele é um cara fantástico, né? Ele disse isso, a gente não precisa olhar a escada inteira, a gente pode olhar só o primeiro degrau e a gente anda esse primeiro degrau e sobe esse primeiro degrau e depois a gente vai indo e mais um, e aí quando vê, a gente enxergou a escada inteira. Mas não adianta a pessoa querer virar triatleta em uma semana, que não vai conseguir. E a gente vai aos pouquinhos e dá certo. Doutor Evandro, e sobre o mito da reposição hormonal causar câncer, poderia explicar um pouquinho mais para a gente sobre esse tópico tão polêmico? Sim, é um tópico polêmico, é importante também, ocupa uma parte da consulta da gente, a gente mostra para a paciente. Aí, assim, a substituição hormonal, ela causou muito câncer. Não tanto quanto as pessoas acham, mas ela era associada a um aumento nos casos de câncer. Por que eu digo substituição? Porque as pessoas usavam hormônios sintéticos por via oral. Então, em 1942, o Premarin foi aprovado pelo FDA, que é o órgão regulador dos medicamentos nos Estados Unidos, em 1942. O que era o Premarin? Era um estrógeno conjugado que se isolava de urina de égua prenha. Então, as mulheres tomavam estrógeno sintético, que era derivado de urina de égua. Isso o corpo da mulher nunca produziu, não reconhece, e aí vocês imaginem as situações que podem acontecer a mulher fazendo uso de uma medicação dessas por via oral, né? Então, em 2002, o WHI, ele testou as mulheres para Premarin, que é esse estrógeno conjugado, junto com Provera, que também não é uma progesterona, é uma progestina, que é a medroxiprogesterona.
Então, essa substituição hormonal que a mulher não reconhece e que nunca produziu, se associou a um risco aumentado de câncer. Então, esse estudo tem esse viés, porque não se usou outro tipo de hormônio. Em 2003, foi publicado outro estudo na Lancet sobre essa questão, o Million Health Study, com mais de 1 milhão de mulheres. Premarin com Provera ou a tibolona associava, até a tibolona também, associava um aumento de risco de câncer de mama. Então, em 2007, no New England, foi publicado outro estudo que dizia que entre 2002 e 2007, então até a época do estudo, diminuía a prescrição desses hormônios sintéticos e diminuiu realmente os casos de câncer de mama. Então, muitos trabalhos com essas medicações identificavam sim essa associação, mas não é o que a gente faz atualmente. Então, quando a gente usa os hormônios bioidênticos que a gente falou, de forma que não é a via oral, embora tenha pacientes que se beneficiem mesmo da via oral. Então, a gente não pode dizer nem nunca, nem sempre para todo mundo, porque tem pacientes que se adaptam muito bem, se adaptaram e a gente vai acompanhando, né? Enfim. Mas muitos aspectos têm que ser analisados, né? Mas a gente diz de novo, o hormônio correto, na via correta, para paciente realmente bem estratificada, né? Que se cuida pelo tempo correto, que tem um bom estilo de vida, funciona bem. Então, seria uma crença defasada por conta da maneira que era feito no passado essa reposição. É verdade, é sim, mas a gente avalia, são questões muito sensíveis que a gente tem que avaliar. A gente sabe da janela de oportunidade também, que são mulheres com até 10 anos de menopausa ou abaixo de 60 anos, que a gente já conversou também sobre isso, né? Explica um pouquinho para o pessoal que não acompanhou esse material no teu Instagram, o que seria essa janela de oportunidade? A janela de oportunidade é um período no qual a mulher tem os maiores benefícios e os menores riscos do uso do hormônio. Não que uma mulher de 60 anos ou 70 anos não possa fazer reposição hormonal, mas ela corre um risco maior, ela precisa ser melhor estratificada e melhor avaliada. Então, assim, se a mulher começa antes da menopausa se instalar com todos esses sintomas, ela começa a fazer uma reposição hormonal, então ela entrou nessa janela de oportunidade e ela vai ter os maiores benefícios do tratamento. Claro que cada caso é um caso, a gente tem que estratificar bem o risco, mas assim, a gente pode avaliar uma paciente de 60 anos, sim, e fazer reposição hormonal. Aí a gente tem que ver um ecodoppler de carótidas, ver se ela tem placas nas carótidas, tem que fazer... Às vezes, paciente que tem risco cardíaco também, se valer de uma boa avaliação de um cardiologista, fazer uma tomografia com score de cálcio para estratificar mesmo o risco dessa paciente. Precisa mesmo usar remédio para baixar o colesterol. É uma paciente que precisa, porque a gente não fala que a medicina tradicional não é importante. A gente está vivo por causa da medicina tradicional hoje, né? A expectativa de vida aumentou por causa disso também. Mas a gente vê de uma forma abrangente a paciente, porque baixar muito o colesterol, às vezes, está tirando de uma outra parte. A paciente vai, medicamento, geralmente quando a gente usa medicamento, ele funciona para melhorar uma parte e complicar uma outra questão de saúde que a gente tem. Acaba tendo uma consequência sempre. O colesterol é a matriz para a produção de hormônios, da maioria dos hormônios sexuais, com certeza. E as proteínas do cortisol, dos hormônios da tireoide, mas o colesterol de todos os outros hormônios ali. Então, a gente tem que ver e avaliar, realmente precisa, não precisa e tal. Então... E uma mulher que tem histórico de câncer na família ou que já teve algum tipo de câncer, também tem a recomendação da reposição hormonal ou aí o tratamento é feito com um acompanhamento um pouco mais detalhado? Eu não desisto de ninguém. Muito bom. Eu não desisto. A paciente pode desistir, eu não vou desistir dela. Ela pode desistir, mas eu não, porque eu não quero ficar com um peso na consciência. Porque, às vezes, pacientes com 70 a 75 anos, com declínio cognitivo, com Alzheimer, com
não reconhece o filho e tal, a gente fica pensando, essa paciente se tivesse feito reposição hormonal, será que ela estaria assim hoje, né? Então a paciente, eu tenho uma irmã que teve câncer de mama, minha mãe já teve e tal, então vamos lá. Aí tem a doutora Karen, que trabalha comigo lá também, que é mastologista, eu encaminho para ela conversa comigo, porque a gente pode trocar essa figurinha também, os médicos podem se falar, olha, realmente essa paciente tem um risco aumentado e eu já disse para ela que não pode, ela já vem com essa informação, ou então ela diz que pode, porque geralmente pode. Isso é a medicina integrativa, então, é essa conversa com todos esses profissionais em prol da saúde da paciente. Legal. A medicina integrativa, um bom exemplo é a paciente estar com cefaleia e enxaqueca crônica desde jovem e a gente receitar uma dieta cetogênica e ela fazer isso com uma nutricionista, uma dieta cetogênica e não precisar mais de remédio, que usava até morfina por causa da enxaqueca. Isso eu acho que é a medicina integrativa. A gente consegue ver o todo. Poxa, como é que é a dieta? Como é que é? Então, é tão importante, é que nem o ar que a gente respira, né? A gente fala no e-book também que o sol não é vilão. A gente tenta desmistificar algumas coisas aí. A importância do sol, conta pra gente, então, um pouquinho sobre isso em relação à saúde da mulher, a vitamina D, né? Pois é. Aí, assim, a vitamina D, hoje a gente não chama de vitamina D, a gente chama de hormônio D. Por quê? Porque ele faz alterações no DNA da célula. Então, nos ovários, os ovários têm muitos receptores. Isso é se a gente colocar saúde ovariana e vitamina D na internet, a gente vai achar artigos científicos robustos falando sobre a vitamina D, a importância para a mulher, para a saúde ovariana. Então, isso só falando do ovário, né? Mas a vitamina D, ela participa de mais de 40 processos no organismo e a gente precisa... No e-book também eu falo sobre o período de sol que a gente pode pegar, como é que a pele ela tem que ficar para a gente sintetizar a vitamina D. Se a gente sintetiza em 10 minutos 10.000 unidades de vitamina D, alguma coisa está errada quando a gente pega os exames que está baixo para todo mundo. Assim. Todo mundo não digo, mas a maioria das pessoas está com um déficit de vitamina D. Então, a gente vê que o estilo de vida que não nos propicia a ter uma exposição à luz solar todos os dias, ele faz isso com as pessoas, né? Vai muito de encontro com a narrativa, com o discurso de dermatologistas, né? Que houve massivamente a campanha para usos de filtro solar, que com certeza são importantes, mas acredito que faltou aí a informação da vitamina D para a importância para a saúde, né? Porque a gente tem um organismo ancestral, né? A gente tem um organismo de milhares de anos atrás, só que agora a gente tem luz artificial, a gente tem ar-condicionado, a gente tem um automóvel que nos leva sem esforço nenhum para os lugares. Então, isso impacta a nossa saúde, né? Claro que a gente vai se valer dessas coisas. E só um exemplo, um horário bom de dormir. Qual que é o horário bom de dormir? Às 10 da noite, porque se a gente falar para as pessoas que é quando o sol se põe, como os animais fazem, ninguém vai fazer. Né? Quem tem tempo para dormir hoje quando o sol se põe? Então, assim, um pouquinho de exposição à luz solar, um pouquinho de dormir um pouco antes. Então, às 11h30 da noite, a pessoa vai dormir às 11, já é um ganho. Ou às 10h30, já é um ganho. Então, essas coisas, tudo a gente fala na consulta. E voltando à vitamina D, ela é importantíssima. É uma pena que a gente não tenha tempo, mas também isso aí seria um assunto muito profundo para ser abordado. A gente faz reposição de vitamina D. Hoje a gente tem os injetáveis para fazer isso. A vitamina D é intramuscular. Ela não passa por via oral. Depois a pessoa faz uma manutenção por via oral. A pessoa não teve tempo, não tem tempo realmente de apanhar sol. Tem como ela repor essa vitamina D através do consultório, na ida no consultório. Tem como repor via oral também, né? Uhum. Mas a intramuscular, ela funciona para aumentar bastante os níveis e tem pessoas que têm síndrome desabsortiva mesmo. Paciente que fez cirurgia bariátrica, paciente com intolerâncias, que tem
alterna períodos de constipação com diarreia, às vezes a pessoa não absorve os suplementos. E hoje em dia, quem precisa de suplementos? Todos nós precisamos. A gente precisa. E aí, quem pratica esporte precisa tomar creatina, em alguns casos precisa suplementar com whey protein, vai precisar de ômega 3, de vitamina D, as vitaminas B12, as vitaminas do complexo B. A gente tem muitas coisas boas para fazer, antioxidantes, melhora da biogênese mitocondrial, coenzima Q10, D-ribose, tem tantas coisas que a gente pode fazer e, enfim, a vitamina D é um assunto importantíssimo e para a menopausa também, porque a gente está falando de equilíbrio hormonal e a gente considera a vitamina D um hormônio também. E como você conduz as pacientes que ainda assim sentem um receio e um medo de buscar reposição hormonal? E muita conversa. Como você falou, um acompanhamento. Então, não é uma consulta, apenas uma consulta. E às vezes eu brinco com a paciente, logo quando chega, assim, eu digo, e aí, o que você quer fazer? Você quer fazer uma revolução na sua vida porque eu quero revolucionar a sua vida? Ou você veio só para fazer os exames de rotina e aí fica tudo certo? Aí muitas vezes elas riem, mas depois quando a gente conversa, elas entendem o quão profundo a gente quer ir nessa questão da saúde, né? Mas eu brinco com elas. Vamos fazer uma revolução, vamos mexer, vamos fazer isso aí e tal. E a gente está aí para ajudar nesse sentido mesmo. Você falou muito sobre os sintomas, né, da menopausa, do climatério, mas existem algumas mulheres que falam e relatam que não necessariamente estão sentindo os fogachos, não necessariamente estão sentindo algum sintoma físico, mas elas não se sentem mais elas mesmas. Elas se sentem, não se reconhecem mais dentro daquele corpo, daquela personalidade. Que conselho você daria para essas mulheres? Tem muitas mulheres que choram na consulta. Muitas dizem, eu mesmo não me reconheço. Meu marido diz que não me reconhece. Isso é profundo de ouvir, né? E a gente se coloca no lugar da paciente, entende também, entende. Tem paciente minha que leu o e-book e disse assim, doutor Evandro, tudo que estava escrito ali foi numa linguagem tão simples, mas fez tanto sentido para mim, porque às vezes a pessoa acha que é só com ela que está acontecendo isso, e não é. Então, quando ela vê isso descrito, e alguém escreveu, alguém estudou, alguém escreveu, e ela vê aquelas coisas que ela está sentindo, que realmente aquilo pode acontecer mesmo, ela diz, opa, peraí, então eu tenho solução, então não é só comigo, né? E a gente costuma brincar que tem a rabugice que a pessoa nasce rabugenta e segue rabugenta, mas tem a rabugice adquirida. E na adquirida, muitas vezes, a gente ajuda a melhorar e muitas pacientes ficam muito gratas. Então, isso aí não tem trabalho científico, não tem livro que a gente possa comprar, não tem nada que esteja escrito na literatura médica que nos dê mais respaldo para a gente imaginar que a gente está no caminho certo. Quando a paciente diz assim, olha, eu tive minha vida salva, ou então tudo isso aí está fazendo sentido e eu estou mudando minha vida. Então, assim, só corrobora todos os estudos que estão mostrando que é importante fazer reposição hormonal. Tem algum caso em específico que tenha te marcado na carreira em relação à melhora da saúde dessa mulher? Tem muitos, Cris. Compartilha algum conosco para a gente entender. Eu não saberia dizer assim. Tem um caso da Clívia também que eu posso falar. Eu posso falar o nome dela porque ela não se importa, ela já é da família praticamente. A Clívia, ela tinha endometriose profunda, não conseguiu operar, operou uma vez, daí não conseguiu operar a segunda vez por N motivos. E daí ela ia em vários hospitais e os médicos achavam que ela queria morfina porque ela estava viciada em morfina e na realidade ela já sabia que a dipirona, que o Proflan, o ciclofenaco, que as medicações que davam para ela não iam, o tramal não ia funcionar, tramadol.
E aí ela pedia morfina, ela disse, por favor, eu preciso, porque ela chorava de dor. E aí a gente fez tratamento hormonal para ela e ela veio no consultório e falou que realmente transformou a vida dela, foi bem emocionante, assim. E a gente segue, porque não é uma consulta e não é uma receita, a gente segue com ela, segue firme e ela é... Só ganhos. Só ganhos e ela é uma paciente espetacular. Mas essas questões, assim, de vir paciente muito grata, a gente recebe muito. E vem a paciente e traz o marido também. Daí, doutor, o senhor atende? Meu marido também eu acho que está precisando. E a gente atende também. Ai, que legal. É importante os homens saberem disso, porque acredito que haja uma busca por informações maior por parte das mulheres em relação a questões hormonais, né? Os homens acho que vão deixando um pouquinho de lado... Acham que a mulher está ficando braba, só, rabugenta, e não compreendem essa fase, né? Mas muitos homens procuram, porque o homem também sofre com declínio hormonal, com certeza. O homem não tem todas essas oscilações que a mulher tem, que a mulher é mais complicada nesse sentido. Mas para quem trata a mulher, é muito mais simples tratar o homem, do que quem é especialista no homem e depois passa para a mulher, aí, aí... Um universo diferente. É um universo muito diferente para esse médico. Mas a gente, como sempre tratou das mulheres, assim, e estudei muito também essa parte masculina, a gente também consegue ajudar e funciona muito bem para o homem também. Ai, legal, viu, homens? Não precisa ficar com medo de buscar um ginecologista, que ele vai te trazer mais informações sobre os hormônios, sobre a saúde hormonal. E quando eu falei lá no meu Instagram que eu ia fazer o episódio com você, então eu abri uma caixinha de perguntas para o pessoal colocar aí as suas dúvidas em relação à menopausa, reposição hormonal. Eu vou abrir elas aqui, então, para a gente responder para o pessoal. Aqui, vamos lá, então, para a primeira pergunta. Doutor, o que acontece no corpo da mulher no momento que ela sente os fogachos, no momento que ela sente esse calor? Na realidade, a gente tem que desmistificar isso aí, de dizer que é do FSH. Então, é a glândula... uma glândula que produz lá o FSH, e o FSH aumentado vai fazer com que a mulher tenha calorões. Na realidade, a noradrenalina nas fendas sinápticas que fazem com que a mulher tenha a sensação de maior o fogacho mesmo, né? Sensação de temperatura corporal, principalmente no final da tarde, mas é mais por conta da noradrenalina, e diminui a serotonina e aumenta a noradrenalina. Então, é como se fosse uma situação de estresse sem estar acontecendo o estresse. Só que influencia mais na questão da temperatura corporal. Que interessante. Nessa fase, a gente tem um FSH aumentado numa tentativa de estimular o ovário para produzir mais estradiol, só que o estradiol não está funcionando. E ele continua produzindo, e isso faz uma alteração a nível de sistema nervoso central também, na fenda sináptica, com a liberação desses neurotransmissores. Então, a gente tem estudos também que dizem que a mulher, quanto mais fogacho tem, mais alteração ela tem no sistema nervoso central a nível cognitivo também, de funcionamento do sistema nervoso central. Então memória... Tem que cuidar. Quais seriam, então, além as consequências, então, desse fogacho, a nível... de sistema nervoso central, uma diminuição da função do cérebro como um todo. Declínio da memória, declínio cognitivo, a pessoa tem um pensamento mais lento, isso com o passar dos anos, né? Isso não é uma coisa que teve fogacho, já vai acontecer agora. Isso aí. Mas se tem fogacho, essas alterações começaram há 10 ou 15 anos já. Isso não é de um dia para o outro. Se a pessoa permanece com os fogachos durante muito tempo, é que podem vir essas alterações, né? Então, a gente tem tempo para atuar, sim. Quem já removeu o útero pode fazer reposição hormonal? Quem já removeu o útero, na realidade, tem
o melhor dos panoramas aí para reposição hormonal. É mesmo? Sim. A gente brinca que o útero serve para ter os filhos e depois para incomodar, né? E o útero não tem função para a mulher na menopausa, ele não tem, assim. Não que a gente vá tirar o útero de todo mundo, não é isso, gente. Até a gente não faz cirurgia quando não tem indicação, a gente não submete a mulher a ter um risco cirúrgico por conta só para retirada do útero, por si só. Mas é que, tirando o útero, a mulher pode fazer uso de estradiol na dose que for mais adequada para ela, eventualmente de testosterona, quando for o caso, e ela não tem o problema de sangrar, não tem problema de sangramento. Então, é o melhor dos mundos para o ginecologista. Mas a progesterona ainda cabe nessa mulher, dependendo de cada caso. Então, uma vez se dizia assim, não tem útero, não precisa mais repor progesterona, como se a progesterona tivesse só a função de proteger o útero, e não é, a gente já falou da progesterona. Então, ela é importante também. Precisa ser numa dose alta, como se ela tivesse útero? Não, mas pode ser feito numa dose menor. Certo. Próxima pergunta aqui, doutor. Quero engravidar. A reposição hormonal pode me ajudar? É que a gente falou até agora de uma outra questão, né? Quando a pessoa tem declínio hormonal. Então, essa paciente, se ela quer engravidar, provavelmente ela seja jovem. Ela não falou a idade, né? Não. Tenho só a caixinha que eu não tenho perfil. Provavelmente seja jovem. Daí a gente vai reforçar aqueles outros pontos lá que a gente sempre reforça. Sem a questão de reposição hormonal. Já partir direto para o hormônio. Aí tem alguns ajustes a serem feitos antes de partir para a reposição. Verdade. Mas tem pacientes que têm aumento de prolactina e não conseguem engravidar por causa disso. Tem pacientes com hipotiroidismo que não conseguem engravidar por causa disso. Tem pacientes com deficiência de vitamina D que também não conseguem engravidar por causa disso. Então, não é só isso, mas está junto com essa questão de infertilidade. Então, isso pode ser visto. Mas não a reposição que a gente está falando até agora é mais num outro sentido para essa paciente, eu acredito. Certo. Doutor, gostaria de saber mais sobre os DIUs hormonais. Ah, sim. Os DIUs hormonais, eles são liberadores de levonorgestrel. Hoje a gente tem 2 tipos de DIU, Mirena e o Cailina. E eles funcionam muito bem, são métodos chamados métodos de longa duração, são inseridos dentro do útero da mulher e liberam essas pequenas doses de levonorgestrel, que é uma progestina sintética. E ela faz atrofia do endométrio, então, na teoria, a paciente não menstruaria mais, mas a gente vê nos primeiros meses que ocorre um sangramento de spotting, um sangramento de escape, mas com o passar do tempo, a mulher fica sem menstruar. E não há uma consequência em relação à saúde hormonal dessa mulher que faz o uso do DIU hormonal? Não faz muito menos do que pílula anticoncepcional, né? Muito menos do que pílula. Porque a pílula, imaginem que a gente está lançando mão de uma medicação por via oral, que se distribui em todo o corpo, e o DIU está mais posicionado mais dentro do útero. Tem algum impacto em relação à questão hormonal da mulher? Pode ter, mas vamos imaginar que é uma outra via, que é só progestina, não tem estrógeno sintético, é só uma progestina e ela está atuando de uma forma mais local. Certo. Então era isso, doutor. Eu te agradeço imensamente por ter participado do podcast, do nosso Pod for Doc. Durante o episódio, o doutor mencionou o e-book que ele produziu, que tem todas essas informações e muitas dicas para as mulheres que estão passando por esse período, para as que vão passar, para as que talvez identificam aí que a mãe, a tia, a avó está com algum sintoma. Tem esse e-book repleto de informações e dicas do doutor. Basta acessar o site www.doutorevandrovante.com.br para ter acesso aí ao e-book que ele produziu com muito carinho para vocês. Obrigado, Cris. No e-book a gente fala sobre tudo isso aí que a gente comentou, o equilíbrio hormonal, as alterações hormonais da menopausa, a reposição de hormônios, os sintomas que as pacientes têm no climatério e na menopausa, sobre a nutrição, uma dieta saudável, atividade física, tudo a gente preparou com muito carinho para vocês. E
Falamos um pouco sobre suplementos também, então espero que faça sentido. Eu agradeço a oportunidade também de estar aqui. A gente tem 100 milhões de mulheres no Brasil hoje e a gente tem uns 22 milhões de mulheres na menopausa. Uma população de mulheres para serem ajudadas. A gente tem mais ou menos 37% de mulheres no climatério desses 100 milhões. É uma grande população. Então, a gente está disposto a ajudar e esperamos que a gente consiga por uma parte delas também. E agradeço muito a oportunidade. Conta comigo sempre. Obrigado, Cris.